Eduardo, ainda aproveitando a deixa do que o senhor falar agora há pouco, acerca da insatisfação do brasileiro para com o sistema. Né? O brasileiro ele sempre está insatisfeito com aquilo que produz. Primeira coisa que o brasileiro olha, né? O nosso modelo para tudo, os brasileiros pensam ser os Estados Unidos. Né? Então aqui nunca está bom. Né? Nunca está bom, sempre está ruim. Essa questão da indicação dos ministros do STF. Que lá né? acontece nos Estados Unidos. Que acontece também nos Estados Unidos do mesmo jeito. E muita gente, tenho certeza que não sabia disso. Que lá também quem indica é o executivo. É o presidente né? da República. E aí isso deixa... Isso às vezes as pessoas ficam numa crise existencial, porque tem gente que critica determinadas coisas e fatos do sistema brasileiro, né? Em detrimento dos Estados Unidos ser melhor. Nesse ponto, já a gente for te interrompendo aqui, se a gente for comparar e a pessoa for, é porque é indicação. Então a pessoa tá preferindo, por exemplo, o concurso. Nesse ponto, o Brasil, se a pessoa tá privilegiando o concurso e tal, eu também acho interessante, sim, é melhor. Mas nesse ponto o Brasil é infinitamente melhor do que os Estados Unidos, porque lá os juízes são indicados. Todos os juízes aqui, as indicações são do STF, mas tipo, juiz de primeiro grau, juiz federal, desembargador, né, de Tribunal de Justiça, TRF, é concurso público. Ele não indica. Então aqui é bem melhor. Se a gente for dizer, o sistema daqui é melhor. É bem melhor, né? Então a pessoa precisa, para criticar, é interessante a pessoa conhecer o sistema, né? Ler, né? Ler, né? Inclusive, isso parte muito daquilo que o senhor disse, né? A gente está caminhando... Inicialmente ainda no que diz respeito à formação de uma república. Sim. Né? Nós somos novos ainda nisso, né? Muitas coisas estão surgindo, inclusive do próprio debate político, né? Ele, com o surgimento das redes sociais, essa questão de esquerda e direita, vem surgindo há pouco tempo, sendo que isso é algo bem antigo, desde a Revolução Francesa, né? Com Maximilien Robespierre. Então, de fato, a gente sempre olha para a República, a gente sempre olha para o novo, as pessoas olham, né, com essa insatisfação. De fato, eu sou um admirador, por exemplo, da monarquia, né? Eu não simpatizo muito com a República. Mas eu penso que nós temos que, de fato, ao invés a monarquia não volta mais. Acabou, não volta a monarquia. Aqui no Brasil não volta. Essa ideia não existe mais. O que nós temos que fazer enquanto patriotas a única monarquia que vai ter, nós vamos ter a monarquia, que é o reinado de Cristo. Essa daí vai ser o rei. Essa daí eu quero participar, Eduardo. Tenho certeza que todos nós vamos participar, amém. Né? Então, essa insatisfação... parte justamente disso, do brasileiro não ter essa identidade com sua terra. Sim. Sempre olhar com insatisfação. Isso. Né? Essa questão, às vezes eu tenho como eu falei, eu sou um patriota, amo a minha identidade nacional, amo os meus heróis, tenho conhecimento de quem eu sou, né, dentro do Brasil, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Isso eu tenho. Mas, às vezes, parece que o Brasil... ele é só uma desgraça por si só, né? Nada tá bom, a gente olha tudo com uma perspectiva pessimista, né? Essa harmonia entre os três poderes, né? Como é que o senhor vê, por exemplo, ultimamente se fala muito em crise entre o executivo e o STF, né? Inclusive no governo passado. Como é que o senhor vê isso? Realmente existiu bastante essa crise, Eu culpo, às vezes, até o ex-presidente, né? Porque uma crítica, né? Eu achava que eu acho, né? Eu acho que o ex-presidente, no caso o Bolsonaro, deveria procurar conversar. A maneira como ele tratava as instituições, até, talvez assim, de modo desrespeitoso, né? Eu acho que aquilo ali era ruim para a democracia, né? É ruim para a democracia. Nesse ponto, o Lula é melhor do que o Bolsonaro, nesse ponto de conversar, procurar o diálogo, né? Procurar evitar essas crises, né? Ao mesmo tempo, o STF também poderia deixar de se intrometer em algumas coisas que eram de competência do próprio executivo, né? Nós tivemos indicações, eu fui totalmente contra, né, as decisões, isso independe de político, por exemplo, decisões que pudessem dizer, não, o ministro que o Lula indicou
não pode assumir. Eu acho errado. Eu acho que o judiciário não deveria se intrometer, né, nesse poder de gestão que eu falei agora há pouco. Então, realmente existe essa crise, é ruim. Eu acho sempre ruim, eu acho ruim um impeachment, né? Os 2 impeachments que nós passamos é ruim. Trouxe consequências. Área econômica, área social. Não quer dizer que a gente está sendo conivente com o erro. Sim. Não estou dizendo isso. Né? Eu acredito que o legislativo, sim, tem esse poder de fiscalizar, mas precisa pontuar. Precisa mensurar. Rapaz, será se é um momento? Né? Será? Então, por isso que é aquela questão, a harmonia. Os poderes têm que viver em harmonia. Um não pode tentar se sobrepor sobre o outro, porque vai ter essa crise. Sim. Infelizmente vai ter essa crise, né? Então, eu acho que foi erro de ambos os lados, tanto do ex-presidente como algumas decisões do STF. E as decisões que eram emanadas do STF, o que aquela pessoa que é prejudicada por uma decisão tem que fazer? Recorrer. Judicialmente. Né? Nós temos... não adianta, por exemplo, eu ter uma decisão desfavorável, eu vou brigar com o juiz, eu vou xingar o juiz. No íntimo eu posso até ficar com raiva dele. Mas assim, eu não posso usar e dizer, o juiz não sei o que. Recorra. Tem os meios necessários para tentar cassar aquela decisão, ser reformada aquela decisão, né? E existem os meios necessários para que a pessoa possa recorrer da decisão judicial. Isso é absolutamente normal. E isso deve ser objeto através de recursos previstos na legislação, né? E no meio próprio. No caso, o próprio judiciário. Tem que olhar o que o pleno vai manter ou não vai manter ou não aquela decisão, né? Isso. Então, o sistema é esse. E o ideal realmente é o diálogo, né? A gente tem que procurar sempre ao máximo não levar questões ao Poder Judiciário. Como eu falei no começo, eu sou advogado do Poder Judiciário, né? Na realidade, eu trabalho no Legislativo. Mas eu não sou advogado do Judiciário. Mas assim, como eu falei no começo, tem decisões que eu acredito que o Judiciário realmente, é chamado de ativismo judicial, né? Que o Judiciário se intromete em questões que, no caso, não seriam competência dele. Tem decisões, tem. Mas o Judiciário só toma decisões porque alguém provocou. Sim. Ele age mediante ofício, né? Então, tem coisas que dá para ser resolvida interna corporis, né? Dentro do parlamento, com diálogo, sem a necessidade de levar ao judiciário. Principalmente essa parte de política, né? E também porque toda vez quando um entra na área do outro, tem essa rachadura que a gente estava até falando. Tem. Porque, por exemplo, a gente saiu do impeachment da Dilma, já queriam entrar em outro impeachment que seria do Temer. Não, virou moda. Por pouco não agora qualquer coisa é motivo de impeachment, né? Impeachment, como você disse, aquilo traz muitas consequências econômicas. Eu lembro, né? Na época eu estava estudando um dia desse, o gráfico da Bolsa de Valores do Brasil. No tempo do impeachment da Dilma, aquilo foi uma desgraça total para a nossa economia. Sim, isso prejudica a gente. Prejudica muita gente. No setor político, como em vários setores. É o efeito cascata. Todo mundo pro brejo, né? Aproveitando a deixa... E a população que defende acaba sendo o principal afetada. Justamente. Porque os preços, as coisas vão aumentar, entendeu? A dificuldade de ter acesso, né, ao fornecimento de algumas coisas. E aí, a própria população que defendia acaba sendo prejudicada. Essa questão que o senhor falou, né? Essa dificuldade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E conversar com outros setores. Isso quando a gente critica o Lula, quando a gente critica o Bolsonaro, não quer dizer que a gente seja contra ele. A gente tem que ser racional, e saber as críticas. Por exemplo, um dia desses a gente entrevistou o professor João Júnior, né? Professor da Universidade Estadual do Piauí, e ele disse... né, que o Bolsonaro, ele de fato tinha essa dificuldade em conversar com outros setores, né? Por exemplo, eu acho, né, o Lula muito mais articulador nesse sentido. Sim. O Lula ele é bem articulador, ele é bem articulado. Sabe conversar com outros setores, né, diferentemente do Jair Messias Bolsonaro. Então, o Luiz Inácio, ele se destaca nesse aspecto. Tem um vídeo de uma pessoa, eu não lembro se ele é presidente da Caixa, eu não lembro. Tem um vídeo aí, acho que até no TikTok, não lembro, no YouTube.
E ele fala justamente a diferença. Ele era da época do Bolsonaro e ele também continuou aqui na época do Lula. Não lembro exatamente a função dele, mas ele trabalha, não sei se é algum banco, alguma equipe econômica, não lembro certo. Eu sei que ele falou justamente isso aí. Ele disse, olha, qual era a diferença do Bolsonaro pro Lula, né? O Bolsonaro, quando eu ia conversar com ele, o Bolsonaro, ele era 2 minutos. Ele prestava atenção 2 minutos no que ele tava falando, depois já era. Ele tava mexendo no celular, alguém tava se interrompendo. Ele não prestava mais atenção no que ele tava falando. O Lula, ele já senta. Já senta, pergunta, questiona, vê qual é o melhor caminho. Então, nesse aspecto, realmente o Lula se destaca, né? O Lula se destaca, e né? também o Bolsonaro até demorou a falar com o legislativo mesmo. Sim. Porque ele, a primeira lei que ele conseguiu mesmo passar, ele já tinha praticamente 20 anos já de deputado. Ele, a partir que ele começou a falar com os outros deputados, começou a ter proximidade com o Eduardo Cunha, aí sim que ele conseguiu passar. Eu acho que ele só tem 2 ou 4 que passaram. Ele tem 30 projetos e 4 passaram. Pra ver como essa dificuldade que ele tinha, né?